Olá, eu sou a Ana. O vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá a casa durante o mês de agosto. Eu sei que o canal tem estado muito haul de leituras. Eu tenho mesmo de ver se consigo trazer os vídeos que têm atrás aqui, porque eu tenho muitas coisas que estão a ser preparadas, mas eu não tenho estado a conseguir prepará-las, avançar. Mas por agora vou-vos trazer os livros que chegaram cá a casa durante o mês de agosto, a ver se em setembro consigo deixar pelo menos os vídeos um bocadinho mais direitinhos no canal. Ora, o primeiro livro que chegou cá a casa durante agosto foi aqui O Meu Pai Voava, da Tânia Ganho. Eu quero ler Tânia Ganho já há muito tempo, no entanto o que eu queria mesmo ler é o Apneia, o primeiro livro da autora, só que eu sei que o Apneia eu vou precisar de estar num ponto mental muito específico para eu conseguir ler, sem ele funcionar como gatilho. E portanto, ainda não está na altura dele, por muito que as coisas estejam bem resolvidas, eu sei que aquele livro me vai doer e vai-me tocar de uma forma particularmente próxima. No entanto, este livro foi o livro que a Tânia escreveu após perder o pai, e portanto O Meu Pai Voava é uma carta de amor ao pai, é lidar com o luto da maneira que a autora encontrou, e portanto estou muito curiosa para ler este livro, até porque é uma temática que vocês sabem que eu gosto, portanto esta vai ser a minha estreia com a Tânia, de certeza absoluta. Este vai ser o primeiro livro que eu vou ler dela. O próximo livro é para completar uma coleção. Tenho aqui A Menina que Veio do Outro Lado, o volume 10, portanto neste momento já só falta sair um dos volumes deste mangá, e eu estou muito curiosa e estou a aguardar para ter a coleção completa, reler os primeiros volumes que eu já li e tentar ler o mais seguido possível, porque estes livros levantam-nos muitas questões, dão-nos poucas respostas e, em princípio, à medida que a coisa vai avançando, nós vamos tendo mais respostas. E, portanto, já que eu continuei a comprá-los antes de continuar a ler, neste momento já só faltam eu vou esperar até ter a coleção completa. Espero bem que não demore muito mais tempo, vamos ver se ainda sai em setembro, ou pelo menos outubro. Depois, uma autora que tem compra automática cá em casa, apesar de eu ainda só ter lido um livro, portanto é uma daquelas em que eu estou a comprar as coisas, mas eu tenho de ler as coisas que estou a comprar e, no entanto, cá estamos. Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que se alguém desse lado já tiver lido Taylor Jenkins Reid e tiver gostado, se tiver gostado da experiência, vai perceber porque é que esta autora é uma compra automática para mim. Quem não tiver gostado, não dá para agradar a todos, portanto é normal se vocês não perceberem porque é que ela é uma compra automática para mim. No entanto, este é o último livro da autora, é um livro que tem estado a ter críticas muito boas. Já sei que as últimas dezenas de páginas é para levar o pessoal às lágrimas. Eu geralmente não faço questão em edges, não faço questão em coisas que quando vocês põem na prateleira não se vai ver. No entanto, abri uma exceção para este, só pelo tipo de edges que é, porque é uma nebulosa e eu adoro nebulosas. Portanto, lá está, é um 2 em 1 entre eu quero muito ler este livro e tem nebulosas, e portanto esta foi a edição que eu escolhi e eu estou muito curiosa. Sei que acompanhamos um grupo de astronautas, mas eu não sei se é só a nível de preparação, se é mesmo saindo do planeta. Eu não quis saber absolutamente nada da história porque eu quero só ir, e há alguns autores em que eu faço isso e é só, não quero saber, não quero. Basta-me saber que as pessoas têm estado a ter boas opiniões, têm estado a ter boas experiências de leitura que chegam ao fim lavados em lágrimas. Já sei que vou ter de acabar o livro em casa, portanto é isso, não preciso saber absolutamente mais nada. Tá, o próximo livro é de um autor português, tenho aqui o Coisas Ruins, do João Zamit, e eu estou muito curiosa por vários motivos. Para começar, a Maria João Cova já leu, disse que eu ia gostar, e uma pessoa acredita quando a Maria João diz tu especificamente vais gostar, e depois foi a questão de eu ter tido a oportunidade de ouvir o autor durante o tempo da Feira do Livro de Lisboa. E a forma como o João fala sobre folclore, sobre tudo o que envolve mitologia portuguesa, no fundo, e traz os montes Minho, Norte em geral, foi qualquer coisa que me deixou extremamente curiosa. O conhecimento deste tipo de coisas é algo que se está a começar a perder muito, e nós mais depressa conhecemos mitologia de outros países, mitologia com raízes noutros sítios do que a nossa. E então eu estou muito curiosa para ver de que forma o João pegou nisso e criou esta história, porque nós estamos a acompanhar a história de uma família em que o patriarca morre, começa no funeral a história, tanto quanto sei,
E depois é daqui para a frente o que é que acontece. Eu não sei mais do que isto, também não quis saber mais uma vez. Eu ouvi o João a falar, foi extremamente interessante. Eu quero ver de que forma ele criou aqui uma história que para todos os efeitos é contemporânea. A nível de linguagem eu percebi que ele tem uma linguagem muito informal, de linguagem corrente entre as pessoas mais de norte, e portanto isso está presente no livro. E é isso que eu quero descobrir, portanto estou muito curiosa, gostei muito de ouvir, e a próxima vez que eu ouvir provavelmente vai ser o livro na mão a pedir para ser autografado, portanto tinha mesmo de vir cá para casa para eu explorar esta história. O próximo livro foi banido no país de origem das autoras e isso é basicamente o suficiente para eu já ficar com os livros debaixo do olho. Acho que não preciso muito mais do que isso. Mas a verdade é que a história também acabou por me interessar. E eu tenho aqui Um Verão de Lenço Vermelho, de Helena Malizova e Katerina Silvanova. São duas autoras russas que foram exiladas da Rússia porque escreveram uma história LGBTQIA+. E portanto nós temos aqui a história de dois rapazes que se conhecem, eu penso que será durante um tempo de férias, exatamente, um acampamento, e acabam por criar ali uma amizade, talvez algo mais, e acabam por se voltar a encontrar mais tarde, e eu penso que é isso que faz com que a capa tenha aqui este reflexo em que nós estamos a ver os miúdos enquanto eram miúdos, portanto na altura do acampamento, ainda com fardas e tudo mais, e depois o reflexo que está na água será deles um pouco mais velhos. Portanto, as autoras decidiram explorar esta temática que é proibida na Rússia, já era proibida na União Soviética, que é durante o tempo em que o livro se passa, e acabaram por ser exiladas por terem escrito esta história. E só por isso eu acho que vale a pena. Também tenho estado a ver opiniões muito boas relativamente a este livro e, portanto, se ele já me tinha chamado a atenção, daqui para a frente é mesmo um livro para ler, porque estas histórias têm de ser contadas, têm de ser lidas, temos de ver que, apesar das coisas ainda não estarem bem e não estão, e estão cada vez pior na realidade, há sítios que ainda estão piores do que o nosso próprio país. E nós temos, por exemplo, situações de pessoas que acabam por deixar o país, como por exemplo a Rússia, precisamente porque não podem ser quem são. E acho que é extremamente importante estas histórias continuarem a chegar ao público para percebermos que existem vivências muito diferentes das nossas e que muitas vezes aquilo que nós tomamos como certo, como garantido, como simplesmente existência, para muita gente é visto como algo quase inatingível e uma falta enorme de liberdade, principalmente de serem quem são. E portanto é por isso que este livro está cá. O próximo livro, na realidade, eu sei pouquíssimo sobre ele e eu acho que vocês já perceberam que existe sempre um destes por mês. Algo que eu decido arriscar porque parece-me bem, a sinopse interessou-me, as opiniões também me pareceram interessantes e esse livro deste mês é aqui O Ladrão do Pó de Estrelas, de Chelsea Abdullah, uma história que nos vai levar aqui numa espécie de retelling das Mil e Uma Noites, em específico do Aladdin. Portanto, quando sei, a inspiração para este é o Aladdin, até porque nós temos aqui uma criminosa que procura e vende relíquias mágicas. Se ela é criminosa, duvido muito que as arranje por formas legais, portanto o mais provável é roubar, e aparentemente ela salva o príncipe e isso faz com que acabe por chamar a atenção do sultão, que acaba por a enviar numa busca por uma lâmpada mágica. Estão a perceber aqui a ligação ao Aladino, certo? E portanto é só isto, não sei absolutamente mais nada, é daqueles livros em que as opiniões acabam por estar um bocadinho no não gostei nada, gostei imenso, tendo em conta que algumas pessoas referem o facto de ele ser mais denso do que estavam à espera. Isso faz com que eu acho que possa funcionar para mim, porque eu gosto de fantasias densas. E portanto, vamos ver. De qualquer maneira, este é um daqueles em que eu vou tentar muito ler o primeiro antes de comprar o segundo. Não vai dar-se o caso, eu sei das pessoas que não gostam assim tanto da história quanto isso, mas eu estou muito curiosa, a premissa é muito interessante, portanto, vamos ver. Depois, tenho aqui Uma Vida Incrível e Maravilhosa de Emily Henry, o último livro da autora, mais um dos que não reúne consenso, maioritariamente porque a autora está a mudar um bocadinho o estilo de escrita, aparentemente. Este livro será mais próximo do estilo de histórias que a Taylor Jenkins Reid escreve, aparentemente, dizem os passarinhos que andam à minha volta. E portanto eu estou curiosa, eu ainda só li um livro de Emily Henry, mais uma daquelas em que eu li um livro e quero ler todos, portanto para todos os efeitos o mesmo efeito da Taylor Jenkins Reid, mas ela geralmente costuma escrever histórias que são um bocadinho mais leves e aparentemente não é isso que temos neste livro. Falando também em Taylor Jenkins Reid, e possivelmente será por isso que as pessoas acabam por comparar muito este livro à outra autora, é o facto de nós termos aqui dois jornalistas que estão a ser chamados para a casa de uma senhora já de alguma idade
verdade, que fez furor a nível social, e ela está à procura de alguém que escreva a história dela, que é basicamente a premissa dos 7 maridos de Evelyn Hugo. Se bem que aí é uma pessoa específica que ela só quer que escrevam uma biografia dela se for aquela pessoa em específico. Neste caso, nós temos 2 jornalistas a tentarem mostrar aquilo que valem, a criar aqui algumas amostras daquilo que conseguem fazer, para que depois esta senhora escolha quem vai ser a pessoa que vai escrever a biografia dela. E portanto, é isto. Eu ouço coisas muito boas, coisas que é tipo... Mas é tal coisa, para quem está habituado a um autor que escreve livros um bocadinho mais leves, é normal que depois, quando eles tentam mudar um bocadinho o estilo de escrita, que percam algumas pessoas pelo caminho e que ganhem outras. E portanto, vamos ver, estou curiosa, eu tenho mesmo de continuar estas autoras, as duas. Depois tenho mais um livro para continuar uma coleção, e esse livro é o aqui, O Chant des Grenouilles, o volume 3, Le Club de Samedi. Nós continuamos aqui com estas personagens, eu ainda não li o primeiro, portanto tudo o que eu sei é que nós temos uma vizinhança que decide fazer um concurso de pastelaria, se não estou errada. Pelo menos o primeiro tem uma receita de um bolo de beterraba e o segundo é o próprio concurso. E portanto, aqui eu não tenho bem certeza de como é que continua. É suposto esta coleção ter 6 volumes, pelo menos quando foi anunciada inicialmente foi com o intuito de ter 6 volumes. Tanto quanto eu sei, os argumentistas são sempre os mesmos, mas os ilustradores vão mudando de volume para volume, ou então são só os coloristas. Não sei, mas eu sei que existe esta questão de cada volume ser feito por algumas pessoas diferentes. Os argumentistas mantêm-se sempre os mesmos, mas depois de volume para volume tem aqui a mão de outras pessoas envolvidas. E eu estou muito curiosa, eu adoro as ilustrações destes livros, são sempre lindíssimas, as cores muito terra, muitos verdes. E é isto, eu sei que gosto do trabalho da Bárbara Canepa, portanto o 3º volume está aqui. O 4º volume, portanto, quando sei, deverá sair em novembro. E entretanto nessa altura também há de sair mais um Echo Monde Miroir, vamos ver. E o último livro que tenho para vos mostrar, comprado por mim, foi um daqueles em que algo se atravessou à minha frente de madrugada fora. Isto acontece muito. É os 30% dos livros em inglês na WUC e são os livros até 60% da FNAC, e portanto eu volta e meia estou a ver stories e aparecem-me as publicidades pelo meio e eu penso, bem, está na hora de ir ver a minha wishlist e ver se há alguma coisa que fica abrangida. E no caso deste, é um livro que já vem da minha wishlist do Book Depository, e eu este tenho certeza que vem do Book Depository, e eu sei também que há pessoas que têm gostos muito parecidos com os meus a nível de fantasia e que gostaram imenso deste livro. E portanto este livro ficou-me a 3€ e qualquer coisa, e é aqui o The 10,000 Doors of January, da Alix Harrow, e é um livro onde nós vamos estar a acompanhar a January, que é a personagem principal do livro, em que ela está numa mansão em que acaba por se sentir quase um bibelô daquela mansão. No entanto, há um dia que se cruza com um livro e esse livro vai acabar por lhe mostrar portas para outros mundos. E eu estou muito curiosa. Só basta-me isto para começar, o tipo de capa cheia de flores, o facto de ter pessoas com opiniões que geralmente são parecidas com as minhas, que gostaram imenso deste livro, a premissa, um livro que vai transportar por outros mundos, portanto 3€ e pouco. Ele tinha de vir, isto estava nas estrelas. Eu tenho a dizer também, porque eu geralmente digo sempre os que comprei, mas a verdade é que existem algumas alturas em que essas promoções se atravessam à minha frente e eu vou ver a minha wishlist e não há nada que compense ou que eu queira mesmo muito trazer naquela altura, porque não é uma prioridade, por assim dizer. No entanto, de vez em quando há estes meses em que vem parar um cá a casa. E atenção, porque eu não vou ver os livros que estão na campanha, eu vou direto à minha wishlist. Eu nem sequer vou ver o que há. Não que isso, a tentação é muita. Ainda por cima, coisas que nem sequer estavam planeadas ou que eu estava já... não. Portanto, wishlist, livros específicos, entram, não entram. Se entram, quero, é para agora, é prioritário, não é? Pode esperar. Se não vier cá para casa algum problema, é isso. Mas este veio desta vez. Ora, como eu tinha dito, fecho ali as minhas compras. O último livro já me tinha saído assim um bocadinho fora daquilo que estava nos planos, porque eu nunca sei quando é que aquelas promoções vão existir e uma pessoa de vez em quando vai ver e aproveita. No entanto, a Magda, e eu depois vou deixar o link para a página na descrição, estava a fazer um giveaway pelos anos em que está no Instagram e ela estava a sortear 3 livros. E na realidade desses 3 livros havia um que não me interessava
não me interessava. O segundo que vinha dar continuação a uma coleção que eu já tenho começada desde o meu aniversário, e havia um terceiro que também fazia parte de uma coleção de fantasia, mas que eu estava naquela do não sei muito bem se me interessa ler ou não, e portanto eu concorri e acabei por ser uma das vencedoras, e eu estava assim a fazer figas para me vir parar o livro da continuação, que é o Serpente e Pomba, já saiu o segundo volume, eu estava assim a fazer figas que ele viesse, e veio outro da fantasia. E portanto tenho aqui As Sombras Entre Nós, de Tricia Levenseller. Este livro faz parte de uma duologia, e este é então o primeiro, e A Escuridão Dentro de Nós é o segundo, e tanto quanto sei já saiu. Portanto, não foi a fantasia que eu queria, mas foi outra. O que é que me dá assim alguma curiosidade relativamente a este livro? Foi a Helga que traduziu e, portanto, estou curiosa até porque eu tenho a ideia que foi um dos que ela disse que teve muito gosto em traduzir, e uma pessoa fica curiosa. Eu li os primeiros parágrafos e já me ri à conta da personagem, isso para mim já é um bom sinal. Vamos ver de que forma é que isso acaba por impactar o resto da história, mas eu estou curiosa, vamos ver. Mais uma fantasia, ao menos é só uma duologia, mais um para ler antes de continuar a comprar. E agora, livros enviados por editoras. Tenho aqui A Cúpula, volume 1, primeiro volume da Cúpula do Stephen King. É um livro que acaba por ter aqui alguns lives de ficção científica. Basicamente nós temos aqui uma cidade em que de repente do nada aparece uma cúpula que acaba por isolar aquela cidade. Ninguém entra, ninguém sai, e eles vão ter de perceber o que é, como é que aconteceu, porque que aconteceu, e de que forma conseguem viver com aquilo ou não. E portanto, geralmente este livro é considerado pós-apocalíptico, que eu acho que não será bem o caso, e a maior parte das pessoas diz que não é, apesar de também estar aqui uma história apocalíptica e hipnótica. Eu estou curiosa porque o King é muito bom a explorar as motivações das personagens, e portanto eu quero muito ver o que ele faz quando acontece um desastre destes, em que tem consequências muito grandes, até porque eu não faço ideia como é que é esta cúpula. É uma cúpula fechada, o ar dá para entrar e sair, as pessoas não saem. Portanto, o que é que acontece? É qualquer coisa em que eles têm um tempo limitado para conseguir viver debaixo daquela cúpula, e é isso que eu estou à espera de descobrir. Eu estou muito contente porque este livro já há algum tempo que só existia em formato de bolso também. A Bertrand tem estado então a passar alguns dos livros que já há algum tempo que estavam em formato de bolso a voltarem a editá-los no formato normal, portanto é um daqueles em que conseguem comprar tanto no normal como no formato de bolso, e entretanto já há data para sair o segundo volume, portanto eu estou extremamente contente por eles estarem a fazer estas apostas em regressar aos livros que já têm um bocadinho mais de tempo do King. Vamos ver o que é que vem aí também nos próximos meses, que eu espero que sejam só coisas boas. E depois, enviado pela Infinito Particular, tenho aqui Vilão Aprendiz, de John Scalzi. Eu ainda não li nada do autor, eu tenho estado a ouvir coisas boas relativamente a este livro, estou muito curiosa, principalmente porque eu tenho a sensação que a nível de humor este livro há de estar assim mais ou menos ao patamar do Douglas Adams. Cheira-me, até porque ouvi falar em golfinhos que falam, e isso é um bocadinho Douglas Adams, e portanto eu estou muito curiosa. Tanto quanto sei, nós temos aqui uma personagem que herda uma grande fortuna, mas também herda um negócio que o tio tinha, e o que ele vai descobrir é que vai ter um chefe que é um gato, e portanto parece-me assim um bocadinho nonsense, daí eu estar a fazer uma ligação com Douglas Adams, e eu estou muito curiosa para ver o que é que acontece aqui, até porque lá está, golfinhos que falam, gatos. Tornar-se um super vilão não é só raios lasers gigantes e poços de lava. Vamos ver, estou muito curiosa, portanto há de ser uma leitura relativamente próxima, e assim que eu ler vocês já sabem que eu venho aqui partilhar a minha opinião sobre ele. Portanto, muito curiosa. Se isto for tão nonsense, mas tão bom como eu estou à espera, vai ser uma leitura muito boa. E pronto, são estes os habitantes novos cá de casa que vieram cá morar e partilhar a renda, claramente que não, mas são os que vieram cá morar em agosto. Leituras que eu acho que vão ser fantásticas, como vocês já perceberam, estou extremamente entusiasmada com todos os livros que estão aqui, incluindo aquele que me caiu de paraquedas cá em casa e que eu fiquei curiosa, não só pela tradutora, mas também porque efetivamente os primeiros parágrafos fizeram-me rir e eu acho que vou gostar daquela personagem principal. Portanto,
Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum que vocês acham que eu vou gostar particularmente, não só pela temática, mas também porque já leram e já perceberam mais ou menos o que é que eu gosto ou não. Se houve algum que vos piscou o olho, alguma coisa que vocês ainda não conheciam e ficaram a conhecer agora, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!